Oi, tudo bem com você? A pergunta que eu faço é: somos obrigados a fazer a instalação desses botões de emergência, por exemplo, quando a gente quer a parada ali de forma emergencial de uma determinada máquina, ou a gente coloca só porque é bonito de se colocar? Eu quero mostrar para você o que a NR12 fala sobre este tema, tá bom? Então vamos a mais esta aula. Bem, qual é a finalidade dos famosos botões de emergência? É quando a gente tem qualquer situação de perigo ali, seja para o operador, seja para alguém que está passando perto daquele maquinário, a gente poder ter uma opção visível, tá bom assim? Onde a gente vá lá e aperte, sem muitas delongas, e a máquina pare imediatamente. A NR12 ela fala sobre isso, tá bom? E mostra onde é obrigatório a gente fazer essa colocação. Veja comigo o item da norma que fala especificamente sobre essa parada de emergência. A NR12, no seu item 12.6, que fala justamente sobre os dispositivos de parada de emergência, diz o seguinte: no 12.6.1, as máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigos latentes e existentes. Então, no item 12.6 e seus subitens, a gente percebe já o seguinte, que é de extrema importância a gente poder fazer essa instalação desse dispositivo de parada de emergência. E observe só, esse dispositivo de parada de emergência não obrigatoriamente vai ser só um não, tá? A gente vai poder instalar mais de um, inclusive, a depender da máquina ferramenta. Por exemplo, vou dar um exemplo para você prático, tá? No curso de eletromecânica que fiz, recordo-me que na máquina ferramenta que a gente conhece como, por exemplo, torno mecânico, é uma máquina que a gente pode fazer, por exemplo, peças nele, né? Nessa máquina ferramenta, conhecida como torno mecânico, o que é que a gente tem? A gente tem alguns dispositivos de parada ao alcance, né, do operador e, por exemplo, até do outro lado da máquina ferramenta desse torno, há possibilidades de quem tiver ali numa questão de emergência poder, apertar e também parar a máquina. Além, dessa parada aqui nas mãos do operador, tem a parada também com o pé. Ele com o pé ele consegue apertar um pedalzinho, por exemplo, e parar aquela máquina que está ali, girando aquelas castanhas que estão rotacionando ali e pode, evidentemente, ocasionar um acidente. E outras máquinas ferramentas, como por exemplo a fresadora, enfim, a própria furadeira de bancada e outras mais. A gente tem esses dispositivos de parada emergencial. E veja só, não é só um botãozinho cogumelo que a gente coloca, tá? Na parte de parada de emergência. A gente tem algumas opções de fazer isso. Na verdade, a gente sempre faz a depender da máquina em mais de um ponto, de formas diferentes. E novamente, como a NR12 acaba de pedir para a gente, você viu aí no texto, ela pede que seja feita de forma visível, desobstruída. Questão da emergência, qualquer alguém que estiver ali perto, poder ir lá e apertar e parar aquela máquina e salvar, por exemplo, a vida de quem estiver em risco. Já no item 12.6.1.1, diz o seguinte: os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados como dispositivos de partida ou acionamento. Este botãozinho que a gente usa, por exemplo, para evidenciar uma parada de emergência, jamais, de acordo com a própria NR12, como eu acabei de mostrar, poderá ser usado como a parte de acionamento parada e de desligamento normal do motor. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso, professor Jatos? O que você está querendo dizer, professor Jatos, com isso? Estou querendo dizer o seguinte: quando a gente faz um circuito de comando, a gente coloca botãozinho para ligar, botãozinho para desligar. Tá? Esse botão para desligar, normalmente a máquina ali, não deve ser confundido com esse botão de parada de emergência. São coisas distintas, tá? E devem ser projetadas distintamente. Ligar e desligar a máquina é uma coisa, parada de emergência é outra, tá bom? Porque o que é que poderia acontecer? Você poderia dizer, por exemplo, professor, mas eu já coloquei um botão de desliga, então quando o operador quiser é só ir lá e desligar. Não, esse botão de liga e desliga é o botão de operação normal da máquina, tá? Você deve projetar também os botões de parada de emergência. Normalmente, mais de um até, tá bom? No item 12.6.2, a gente tem o seguinte: os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização pelos operadores em seus pontos de trabalho e por outras pessoas, e mantidos permanentemente desobstruídos. Então perceba, novamente, quando a gente fala de parada de emergência,
não estamos nos atendo apenas a um botão cogumelozinho que a gente coloca, tá? Mas sim a diversos pontos ali e a depender da máquina. Até um pedal, tá? Caso a mão do cara esteja ali, né? Dentro daquela situação de acidente, ele com o pé poder parar também a máquina. Então, novamente, te dei o que a NR12 fala e te dei exemplos práticos, para que você realmente entenda isso. Na parte do acionamento, professor Jatos, como é que isso vai funcionar? Por exemplo, você tem ali uma parte que você faz um circuito de força para aquela determinada máquina funcionar através de um motor elétrico, e você vai ter o circuito de comando. É nesse circuito de comando que você vai instalar, tá, essas possibilidades de parada da emergência. E normalmente você lembra disso, por exemplo, se você fez o curso de especialista em comandos elétricos comigo, na plataforma do universo da elétrica.com. Eu mostro para você, por exemplo, que você bota o botão normalmente fechado, né, insere com toda a parte restante do circuito, né? Porque quando você aperta nele ali, né, o botão de emergência, um botão cogumelo daquele, você quando aperta nele, simplesmente tudo ali abaixo vai ficar desenergizado, tá? Então por isso é necessário a gente colocar normalmente ele em série. Se você quer um, coloca um só. Se quer dois, vai colocando um em série com o outro, né? Antes, né, de todo aquele acionamento ali que você está fazendo. Então veja, normalmente a NR12 obriga a gente. Te dei um exemplo prático no meio industrial e como a gente aplica isso. Muito importante, tá bom? Novamente, eu peço agora que você, novamente, nessa aula, quando a gente mostra a norma e mostra exemplos práticos, você, se gostou, clique agora em gostei, para eu entender que você, né, que está me assistindo, realmente está gostando desse conteúdo e a gente pode produzir mais para postar aqui no nosso canal e também nas nossas demais redes sociais, tá bom? Então deixa o seu like aí agora, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. E o que eu digo sempre é, se você realmente quer se qualificar, não vá para amadores, não se arrisque a perder tempo e dinheiro. Entre em contato diretamente conosco aqui, tá? 0819-8157-8070. Você vai ter contato direto comigo, vai poder fazer curso, por exemplo, de instalações elétricas industriais completo, passo a passo, envolvendo investidores de frequência, soft start, CLP, toda a parte ali de comandos elétricos. Você pode fazer, por exemplo, curso na área de predial, curso de refrigeração e o curso de mestre em elétrica, que leva toda a parte elétrica industrial e predial. Além desse, se você precisar atualizar o seu NR10, tanto básico quanto CEP, tá bom? É só entrar em contato conosco, 0819-8157-8070. Forte abraço do seu amigo professor engenheiro eletricista, Jadson Caetano.